mas que ainda deixa milhares de pessoas assustadas pelo Brasil. Segundo a polícia, mais de 3.000 pessoas foram vítimas dos bandidos somente este ano em São Paulo. Veja na reportagem de César Menezes. Salva por um momento de calma. Às 5 da manhã, essa dona de casa recebeu uma ligação. De um celular, uma voz gritava que era o filho dela e que estava sequestrado. Eles gritam, eles choram, né? Voz assim de moço, de adolescente, é quase tudo parecida, né? Os falsos sequestradores pediram dinheiro e cartão telefônico, mas ela desconfiou. Chamou a polícia. A senhora conseguiu manter a calma? A duras penas, mas consegui. Meia hora depois, o filho chegou em casa. Os policiais descobriram que a ligação partiu de um presídio do interior de São Paulo. Todo dia, pelo menos 70 pessoas em São Paulo recebem ligações como essa. A maioria de madrugada. A principal arma dos criminosos é o desespero das vítimas. Foi o que aconteceu com uma aposentada de 63 anos. Durante mais de 3 horas, ela acreditou que o filho estivesse em poder dos sequestradores. Ficou tão nervosa que quando o filho de verdade telefonou para dizer que estava bem, ela não reconheceu a voz dele. Conversei com ela não acreditou que era eu. E ela falou assim, onde você tá? Eu tô em casa. Ela falou assim, não, mas não pode ser. Você estava gritando, chorando, sendo espancado. Aí o telefone caiu. O filho conta que a mãe só não embarcou no avião para entregar as joias aos falsos sequestradores no Rio de Janeiro porque ele chegou a tempo ao aeroporto. Este delegado explica que num sequestro a ligação é sempre curta, menos de 1 minuto. No falso, os criminosos não desligam para que a vítima não use o telefone. Para evitar cair no golpe, desligue e tente contato com a possível vítima. Avise a polícia. Não atenda ligações a cobrar de números desconhecidos. E sempre denuncie. As quadrilhas não sabem para quem estão ligando. Não existe registro de represália em virtude do não pagamento. Apesar do número incrível de telefonemas, você não tem a contrapartida disso, que seria a vingança pelo não pagamento. No Rio, a polícia investiga o assassinato de um policial suspeito de comandar uma milícia. O vereador, apontado por testemunhas como mandante do crime, negou a acusação. O carro do inspetor Félix Tostes foi alvo de mais de 70 tiros. Só este mês, a guerra entre o tráfico e as milícias, grupos formados por ex-policiais e policiais, deixou 22 mortos. E a polícia concluiu o inquérito sobre o assassinato do menino João Hélio há 2 semanas no Rio. 4 acusados foram indiciados por latrocínio, roubo seguido de morte, formação de quadrilha e corrupção de menor. As penas podem chegar a 40 anos. O suspeito de 16 anos está num instituto para menores infratores. 3 homens foram presos hoje no interior de São Paulo, acusados de assaltar uma chácara durante o carnaval. Segundo a polícia, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, estava entre os 20 convidados que foram mantidos reféns por 4 horas. Os 3 suspeitos de participar do assalto foram apresentados hoje de manhã. Eles são acusados de invadir esta chácara em Ibiúna na noite de terça-feira. A propriedade pertence a um empresário de São Paulo, que oferecia um churrasco a cerca de 20 convidados. Entre os hóspedes estava o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Segundo a polícia, 3 bandidos armados e encapuzados invadiram o lugar e renderam os funcionários. Em seguida, o dono da chácara e os convidados também foram feitos reféns. Um dos criminosos saiu com um empresário no carro dele para percorrer caixas eletrônicos. O dono da chácara foi ainda obrigado a ir até São Paulo para recolher mais dinheiro com conhecidos. Só quando ele e o bandido retornaram 4 horas depois é que os reféns foram libertados. O dono da chácara foi obrigado a levar os assaltantes até um bairro vizinho. Os assaltantes fugiram levando o dinheiro roubado e 2 armas que estavam na chácara. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido no assalto. O delegado-geral de polícia de São Paulo acredita que os bandidos não reconheceram o ministro, que será ouvido nos próximos dias. Dependendo da autoridade, um ministro, um presidente, um governador, um prefeito, ele pode marcar dia e local para que a polícia e a justiça ouçam. Nós estamos fazendo contato para ver como ele pode nos atender nessa situação. O ministro Guido Mantega não quis falar sobre o assunto. 5 acusados de integrar uma quadrilha que assaltou vários bancos no interior de Minas Gerais foram presos. Os 4 homens e a mulher foram localizados no Pará durante o carnaval. Estavam com dinheiro e muita munição. Segundo as investigações, o grupo teria participado de assaltos em 6 cidades mineiras no mês passado. A violência está mudando radicalmente a paisagem das cidades brasileiras.
Casas e prédios se adaptaram para tentar proteger moradores cada vez mais assustados. A arquitetura do medo lembra os tempos medievais, como mostra a reportagem de Flávio Fachel. Francisca volta para casa com as filhas. Passar pelo portão cheio de pontas, que mais parecem lanças em posição de ataque, tem significado. Aqui dentro eu me sinto mais segura do que na rua. A partir do momento que eu fecho a minha porta, eu sinto essa sensação. Parece aquelas fortalezas antigas. Vida atrás das grades. A caravana JN, que percorreu o Brasil de ônibus antes das eleições, registrou: uma porta só já não basta, até em cidades pequenas. Interior da Bahia, cidadãos amedrontados atrás de muros altos. Proteção em alta voltagem em Arapiraca, interior de Alagoas. Em Olinda, a prefeitura está produzindo um manual que ensina a população a construir já pensando na segurança. Uma espécie de receita contra a violência. Por que as pessoas montam trincheiras em suas próprias casas? É a pergunta que esta professora da Universidade Federal Fluminense tenta responder, comparando o passado com o presente, usando simulações de computador para registrar as mudanças nos projetos dos arquitetos. Ela constatou: estamos repetindo táticas do passado para recuperar a sensação de paz dentro do lar. Os medos atuais levaram as pessoas, os proprietários, a adotar estratégias medievais na arquitetura. Muralhas, agulhas e paliçadas, torres de vigia, o portão duplo. São Paulo, século XXI, mansões medievais. Nem o inocente Jornal da Manhã escapa da caixa Boca de Lobo. Na guerra, o rolo de arame farpado dificulta o avanço do inimigo. Nos condomínios, virou última linha de defesa contra a violência. É cada um no seu castelo. O dono do estacionamento encheu o muro com cacos de garrafa. E tá vendo aquele buraquinho ali? Aquele. É o espaço que sobrou pro vigia vigiar. Esse quadradinho aqui é pra gente olhar lá, quem vem lá, quem vem cá. Só isso, só. Se precisar falar alguma coisa, é por aqui. É só por aqui, não pode falar, tem sempre por aqui só. Mudanças em cada esquina. Lembra dos caixas automáticos de rua? Se mudaram para dentro da segurança dos shoppings. Mesmo assim... Entro, pego, saio logo rápido para não ter problema. A insegurança tá total. Nem o tradicional programa de fim de semana escapou. Apresentamos o último cinema de rua que resiste em Copacabana, no Rio. Já foram dezenas, com as portas bem ali na calçada. Para manter a tradição, são as grades agora que estão sempre em cartaz. E a bilheteria passou lá para dentro, para o saguão. Vidros de automóvel à prova de bala, à prova de curiosos. O que eles querem? O mundo eles esquecem lá fora e estão seguros dentro do meu carro. É a blindagem dos vidros, é o que eles querem. As barreiras se multiplicam. Neste condomínio, só quem tem as digitais registradas é autorizado a entrar. Em caso de pane, preferência para segurança. Tem que ter digital cadastrada para poderem acessar o condomínio. Se não tiver? Não existe exceção e não acessa o condomínio em momento nenhum. Já ficou morador na rua? Já, infelizmente já. Para viver em um lugar como este é preciso pagar um preço alto. E não é só em dinheiro, não. Quem decide vir morar aqui tem que abrir mão da própria privacidade. Aqui neste condomínio vivem 1.600 pessoas em 400 apartamentos. É uma espécie de Big Brother gigante e permanente. Tudo em nome da sensação de segurança. São mais de 40 câmeras e uma central de computador onde até a internet é controlada. Vídeo, cabo óptico, dados, e-mails, enfim, tudo que você possa imaginar de tecnologia passa por aqui e é controlado por aqui também. Com o sistema, os seguranças daqui já conseguiram evitar 2 sequestros. Neste condomínio, ninguém tem dúvida. A realidade foi barrada no portão. O Rio de Janeiro é lá fora, aqui é outra cidade. Na reportagem de amanhã você vai ver quanto custa a violência para o Brasil. Tempestades castigaram cidades de 4 estados do Nordeste. Na cidade de Petrolina, em Pernambuco, foi decretado estado de emergência. A periferia da cidade foi a região mais atingida. O Exército está ajudando a remover os desalojados. Em Alagoas, no Baixo São Francisco, a água invadiu as ruas da cidade histórica de Penedo e entrou nas casas da população ribeirinha. Na capital do Piauí, 4 pessoas morreram no desabamento de uma casa. Outras 20 casas foram interditadas pela Defesa Civil. Em Fortaleza, a madrugada registrou o maior temporal do ano até agora. Mas a tempestade que atingiu todo o Ceará
foi comemorada no município de Cariri. A chuva reabasteceu os açudes e transformou a paisagem de seca. A queda de um raio na cidade baiana de Ipiaú ontem à noite deixou 7 municípios do sul e sudoeste do estado sem energia elétrica. Parte da rede já foi restabelecida, mas cerca de 180 mil pessoas ainda estão sem luz. O fim de semana começa com muito sol e calor em grande parte do Brasil. O sistema de alta pressão atmosférica que mantém o tempo aberto no Rio e em São Paulo deixa o céu claro também no centro do país. Hoje esse fenômeno deixou a capital paulista em estado de atenção por causa da baixa umidade, em torno de 30%. Ainda chove forte na região sul, do nordeste de Minas ao Rio Grande do Norte e no Maranhão, Pará e Amapá. Nas outras regiões, pancadas de chuva. Mínima de 18 graus em Brasília e máxima de 36 no Rio de Janeiro. Nos próximos dias, calor e chuva rápida em Natal e em Palmas. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, só volta a chover a partir de segunda-feira. A Justiça Federal revogou a decisão que impediria a operação de aviões maiores no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a partir da semana que vem. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a nova medida permite pousos e decolagens dos Boeing 737-700, 737-800 e do Fokker 100. A interdição da pista toda vez que a chuva oferecer risco está mantida. O Ministério Público de São Paulo quer que os estacionamentos de supermercados e shoppings destinem uma parte das vagas aos motoristas com mais de 60 anos. O olhar é atento e as mãos são firmes. Dona Alegria, 76 anos, procura uma vaga para estacionar seu carro. Tem vaga para idosos? Como assim? Vaga específica? Não. Não tem? Não tem. Dona Alegria sabe que o Estatuto do Idoso garante vários benefícios, inclusive uma vaga especial em qualquer estacionamento público ou privado. São 4.200.000 idosos no estado de São Paulo. 40 milhões no Brasil. A lei federal já é antiga, de 2004. Mas até agora, ela não funciona plenamente em São Paulo. Só os estacionamentos da cidade fizeram um acordo e estão obrigados a cumprir a lei. Fiscalização? É o próprio idoso quem precisa ficar de olho. Foi por causa da reclamação de um idoso que o Ministério Público abriu 2 inquéritos civis. Um, incluindo todos os shopping centers, e outro, todos os supermercados de São Paulo. Eles serão chamados para fazer um acordo para que seja respeitada a lei federal que garante que 5% das vagas de qualquer estacionamento devem ser reservadas para os idosos. Por enquanto, só cumpre essa lei quem quer. E a nossa intenção é prosseguir com essa regulamentação, chamando outras empresas, tanto públicas como privadas, para que venham cumprir a norma federal. A senhora acha importante. O nascimento dele, há 7 anos, é considerado pelo Vaticano um dos milagres de Frei Galvão. Estou até hoje radiante, né, por fazer parte da canonização do primeiro santo brasileiro. Sandra tem um problema de má formação no útero e por isso nunca conseguiu levar adiante uma gravidez. Até que na 4ª gestação resolveu rezar para Frei Galvão. O nascimento de Enzo surpreendeu os médicos. No caso da Sandra em particular, houve algo que a medicina não explicava, apesar de todos os cuidados médicos da atualidade e da tecnologia usada. Que teve alguma coisa extra, se eu posso chamar isso de milagre, então eu vou chamar. Aqui no Brasil, a CNBB falou sobre a importância deste anúncio feito pelo Vaticano. Para nós brasileiros é interessante, do ponto de vista, né, de alguma maneira, do nosso sentimento nacional, de termos alguém nascido aqui no Brasil que agora também é canonizado. Frei Galvão nasceu no interior de São Paulo, mas viveu muito tempo na capital, onde construiu o Mosteiro da Luz. O jardim e o prédio estão do mesmo jeito até hoje. Frei Galvão dedicou 48 anos a esta obra. Diz a história que nos últimos anos de vida, ele viveu nesse cantinho que fica atrás do altar. Aqui ele recebia e orientava as pessoas. Nas paredes ainda estão conservados os últimos traçados. Frei Galvão desenhou exatamente como ele gostaria que fosse feita a fachada da igreja. Hoje vivem reclusas aqui 14 freiras. Elas fazem e distribuem pílulas de Frei Galvão,
Um pedacinho de papel com uma oração que, para os fiéis, tem o poder de ajudar na cura. Pregavão tinha uma sensibilidade muito grande aos doentes. As freiras vivem em clausura papal, preservam o silêncio, o recolhimento e a oração. Nunca deixam o mosteiro. Em 11 de maio, quando o primeiro santo brasileiro for canonizado, elas estarão aqui, rezando por Frei Galvão, como todos os dias. Há exatamente 10 anos, um grupo de cientistas surpreendeu o mundo com a apresentação da ovelha Dolly. Depois de um debate intenso sobre o futuro da engenharia genética, venceu a medicina, especialmente no uso das células-tronco. A novidade parecia uma ovelha como todas as outras, embora fosse única. Antes de Dolly, os mamíferos só nasciam do casamento entre um óvulo e um espermatozoide. Dolly nasceu de uma célula adulta qualquer. Uma ovelha foi a doadora do material genético extraído de sua célula mamária. Esse material foi transferido para um óvulo não fecundado de uma outra ovelha. O óvulo foi implantado no útero de uma terceira ovelha, que teve Dolly, reprodução idêntica da doadora. Essa revolução biológica, feita pela equipe do cientista escocês Ian Wilmot, poderia servir também para a clonagem de seres humanos. Bastaria substituir ovelhas por mulheres. Mas essa possibilidade ainda continua limitada à ficção científica. Dolly resultou de uma experiência ousada para reprogramar a vida e isso teve um lado muito bom, porque abriu um espaço maior para as terapias experimentais com células-tronco em áreas onde a medicina convencional sozinha já não pode fazer mais nada. A área que mais avançou, tanto no país como no resto do mundo, foi a cardiológica, mas nós temos também ensaios sendo feitos com terapias com células-tronco adultas em doenças do fígado, em acidente vascular cerebral, em lesões de nervos periféricos. Enche bem o peito de ar. Bruno renasceu com a ajuda de um implante de células-tronco retiradas de sua medula óssea e injetadas no coração. Eu sentia muita falta de ar, um cansaço, não podia pegar um filho no colo, que era isso que eu mais doía na época. O raio-x mostra como era o coração dilatado de Bruno em 2005, pouco antes de passar pela terapia. 4 meses depois do tratamento, o tamanho do coração já havia diminuído. Tem muito de tecnologia para desenvolver, ainda muito o que aprender, mas eu acho que a gente, se trabalhar firme, a gente vai chegar lá. Agora eu voltei a praticar novamente os esportes, futebol, vôlei. Me traz essa expectativa de cura. No mercado financeiro, a Bolsa de São Paulo interrompeu uma sequência de recordes e caiu quase 1%. O dólar subiu para R$ 2,089. O investimento direto estrangeiro no Brasil chegou a 2 bilhões e 400 milhões de dólares no mês passado. O melhor resultado para um mês de janeiro em 7 anos. Esse é o dinheiro que chega ao país para ser aplicado no setor produtivo, na ampliação ou construção de indústrias, por exemplo. O governo federal indicou um crítico do FMI e da atual política econômica para representar o Brasil no próprio Fundo Monetário Internacional. Paulo Nogueira Batista Júnior vai ser diretor executivo do FMI. Assume em abril, durante reunião do fundo. Professor da Fundação Getúlio Vargas, é colega do ministro da Fazenda, Guido Mantega, que também deu aulas na FGV. Em 87, no governo José Sarney, foi assessor do Ministério da Fazenda na gestão de Dilson Funaro, que decretou uma moratória da dívida externa. Já em 2005, quando o presidente Lula não renovou o acordo com o fundo, escreveu esse artigo no jornal Folha de São Paulo, elogiando a decisão do governo. Bye, bye, FMI. E há 2 semanas, logo após o lançamento do programa de aceleração do crescimento, outro artigo, questionando o Banco Central. Quem garante que o comando do banco, xiita como é, não frustrará a expectativa do mercado de um declínio gradual dos juros? A indicação de Paulo Nogueira Batista ainda precisa ser formalmente aceita. O governo brasileiro não tem dúvidas de que isso vai acontecer. Mas a escolha dele surpreendeu muitos economistas, já que Paulo Nogueira sempre foi um crítico do FMI e é também um dos principais críticos da política econômica. Eu acho que é contraditório e estranho, no mínimo, nomear alguém que pensa de forma radicalmente oposta da política monetária. Paulo Nogueira diz que não há nenhuma contradição.
e que representa uma corrente de economistas mais preocupados com o desenvolvimento econômico. O papel dessa pessoa que lá está não é defender o FMI, é defender os interesses do Brasil e do conjunto de 9 países que ele representa junto ao FMI. As atenções, as ênfases estão voltadas para uma postura mais ativa na promoção do desenvolvimento. O economista Paulo Nogueira vai representar no Fundo Monetário, além do Brasil, outros 8 países: Colômbia, Equador, Guiana, Haiti, Panamá, República Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago. Tesouros da China. No Globo Repórter, surpresas de uma viagem pelas pequenas aldeias da potência que surpreende o planeta. Segredos do país que mais cresce no mundo. A capital mundial das acrobacias. Daqui saem os melhores malabaristas do planeta. 15 cambalhotas sem interrupção. Como ele consegue? 23 milhões de solteiros em busca de uma noiva. 120 milhões de chineses moram em cavernas. Pesca sem anzol. Aves aquáticas apanham os peixes para o pescador. A aldeia dos cabelos gigantes. E mais, hortelã contra a gripe, rosas para melhorar a circulação, as fantásticas receitas do doutor das ervas chinesas. Hoje no Globo Repórter. Daqui a pouco, a Procuradoria-Geral da República inocenta Aloysio Mercadante das acusações de envolvimento no escândalo do dossiê. Um militar americano é condenado a 100 anos de prisão por assassinato e estupro no Iraque. Um naufrágio deixa mais de 100 desaparecidos na Indonésia. Que lindo! Hey, já sei como comprar um Ford! Como? Tcharam! Genial! 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 Hello, mas quem é que vai dirigir, baby? De novo não. Aproveite, você pode comprar um Ford Zero. Olha só, o novíssimo Ford EcoSport automático. Ford Focus completão. E a nova linha Fiesta 2008 agora com 72 meses para pagar e a primeira parcela só em maio. Atenção, galera, para as notas da Unidos do Mico, que beleza! O que você vai contar para os seus netos? Um oferecimento Skol! É o que você vai fazer neste verão. Quesito mergulho, 10, nota 10. Quesito comissão de frente, 10, nota 10. Oferecimento Skol! Sai fora! Quesito silicone boiando, 10, nota 10. Oferecimento Skol! O verão é agora. E tá redondo? Yeah. Se beber, não dirija. Quesito pandeirão, nota 10. Armação de Búzios, um lugar de vários lugares. Gente do mundo inteiro desfila pela Rua das Pedras de tantos estilos e sotaques. Mais de 20 praias paradisíacas e uma infinidade de opções de lazer, gastronomia e cultura dão o tom do mais charmoso balneário do Brasil. Inter TV Alto Litoral, presente em Búzios pelo Canal 8. Páginas da Vida, últimos capítulos. Alice provoca a maior confusão no tribunal. Eu sou a testemunha bomba desse processo. O Francisco não pode ficar com você, Léo. Didi consegue as provas contra Greg. Você traiu a minha confiança, Greg. Eu trabalhei muito para a família, seu Didi. Você quer dizer que roubou muito a família, não é? E o emocionante encontro de Diogo e Tiago. Agora vem cá, me dá um abraço e um beijo bem gostoso. Nesta sexta, depois do Jornal Nacional, Páginas da Vida. O Procurador-Geral da República recomendou que a Justiça anule o indiciamento do senador Aloysio Mercadante, acusado de participação no escândalo do dossiê contra políticos tucanos, e sugeriu que o inquérito seja arquivado. O Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, não viu indícios de envolvimento do senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, com o dossiê contra políticos do PSDB. O procurador criticou ainda a Polícia Federal. Segundo ele, a polícia não poderia sequer ter indiciado o senador, porque ele tem foro privilegiado. A investigação teria que ser feita com autorização do Supremo Tribunal Federal. O senador disse que foi feita justiça. Acho que é um sentimento de justiça, me deixa bastante tranquilo e disposto ainda mais ao trabalho como senador da República. O inquérito foi concluído em dezembro do ano passado. 7 pessoas foram indiciadas, entre elas o negociador do PT, Gedimar Passos,
o emissário do empresário Luiz Vedoim, Valdebran Padilha, e Hamilton Lacerda, ex-assessor de comunicação do PT na campanha do candidato Aloísio Mercadante ao governo de São Paulo. Todos por lavagem de dinheiro. O ex-candidato do PT ao governo de São Paulo, Aloísio Mercadante, foi indiciado por responsabilidade solidária em crime eleitoral. Com o parecer do procurador Antônio Fernando de Souza, a decisão agora depende do Supremo Tribunal Federal, que sempre segue o parecer da Procuradoria em casos de investigação de parlamentares. O procurador recomendou que o inquérito sobre o dossiê seja entregue à Justiça Federal de Mato Grosso para concluir a investigação contra os outros acusados. 1.800.000 eleitores estão em situação irregular, segundo o TSE, porque deixaram de votar e não justificaram a ausência por 3 eleições seguidas. Eles vão poder regularizar a situação a partir de segunda-feira em qualquer cartório eleitoral. O prazo para evitar o cancelamento do título termina em 26 de abril. Nos Estados Unidos, foi condenado a 100 anos de prisão um soldado americano que confessou ter participado do estupro e morte de uma jovem de 14 anos no Iraque. Tudo o que sobrou da família Al-Janabi foram fotos. Na cidade de Mahmoudia, ao sul de Bagdá, soldados americanos mataram o pai, a mãe e a filha menor. A filha mais velha, Abir, de 14 anos, foi violentada e depois assassinada. Todos os corpos foram queimados para esconder as evidências. O soldado Paul Cortez, de 24 anos, chorou ao receber a pena de 100 anos de prisão. Ele disse que até hoje não entende por que participou do massacre. Mas as mortes em Mahmoudia foram premeditadas. Os 5 soldados envolvidos usaram roupas civis para atacar a família e depois jogaram as armas em um rio. Um deles já foi condenado a 90 anos de prisão e os outros 3 vão enfrentar cortes marciais nos próximos meses. O governo de Teherã voltou a desafiar a ONU e disse que as exigências para interromper o projeto nuclear são inaceitáveis e que o programa é para fins pacíficos e não será interrompido. Os 5 integrantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e mais a Alemanha vão se reunir na segunda-feira em Londres para discutir novas e mais severas sanções ao Irã. Na Indonésia, 16 pessoas morreram depois que uma balsa pegou fogo e naufragou na costa da capital, Jacarta. 122 estão desaparecidas. 307 pessoas estavam a bordo. A maioria dos passageiros pulou do barco para fugir do fogo. As primeiras investigações mostraram que o incêndio começou num caminhão que transportava produtos químicos. 25 pessoas morreram no incêndio de um asilo na Letônia. Foi na cidade de Alsunga, a 200 quilômetros da capital, Riga. O fogo começou de madrugada. 80 idosos estavam no prédio. A temperatura de 25 graus negativos congelou a água e prejudicou o trabalho dos bombeiros. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Daqui a pouco, elas foram interpretadas, são destaque no Oscar 2007. 4 europeias e apenas uma americana estão na disputa pelo prêmio de melhor atriz no cinema. É o que mostram de Los Angeles os enviados especiais Patrícia Poeta e Sherman Costa. Just, I don't know, drizzling. Não importa o papel, não importa o gênero do filme. Meryl Streep enche a tela. 57 anos, 14 indicações, 2 Oscars. Em O Diabo Veste Prada, a atriz vive uma de suas melhores personagens, a diretora de revista de moda, tão megera quanto chique. Experiência e Oscar na prateleira também acompanham Judi Dench, de 72 anos. No drama Notas sobre um Escândalo, a veterana atriz inglesa faz a professora solitária e má que se apaixona por uma colega. Também inglesa, Helen Mirren, de 61 anos, fez o que parecia impossível. Criou uma rainha da Inglaterra que agradou até a rainha de verdade. E olha que o filme retrata um dos momentos mais difíceis da vida de Elizabeth II, a morte de sua ex-nora, a princesa Diana. Se qualquer uma dessas 3 atrizes ganhar no domingo, leva para casa, além do Oscar, a quebra de um tabu. Faz 10 anos que só mulheres com menos de 40 vencem na categoria de melhor atriz. Mas para isso, as 3 vão ter que enfrentar a nova geração de Hollywood, também muito bem representada este ano. ¿Por qué te has molestado, Raimunda? Tú porque das esa voz, cada día está más sorda. A espanhola Penélope Cruz
mereceu indicação pela difícil mistura de tragédia e comédia que conseguiu no filme Vou Ver. Que olor a beijo. Fecha a lista a britânica Kate Winslet. Aos 31 anos e saboreando a 5ª indicação, a atriz mostrou maturidade no papel de uma dona de casa que se apaixona por um vizinho. Com tanto talento na disputa por apenas uma estatueta, ganhamos nós, que estamos do lado de cada tela. A Rede Globo transmite a cerimônia de entrega do Oscar domingo, logo depois do Big Brother Brasil. E o Jornal Nacional fica por aqui. Outras notícias no Jornal da Globo, depois da minissérie Amazônia. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Amazônia. Beatriz tem uma grande surpresa no dia de seu casamento. Vai embora. Como é que tu tens coragem de botar os pés nessa casa depois do que me fizeste? Eu fiz. E a volta de seu marido ao Brasil pode acabar com todos os seus sonhos. Pelo amor de Deus, vai embora. Não me comprometes mais diante de ninguém. Se eu errei, já paguei caro demais pelo meu erro. Nesta sexta, depois do